Voltamos com a entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. E vamos falar agora sobre a posição de Biden e dos líderes europeus na guerra da Ucrânia, como fica o jogo de forças político e quais as implicações para a América Latina, em particular para o Brasil. Eu converso com o Christopher Garman, que é diretor executivo para as Américas da Eurasia Group. Christopher, boa noite. Boa noite, um grande prazer estar aqui com você. Bom, Christopher, além de aguardar um desfecho para essa guerra, fica uma grande expectativa em relação à formatação global, a questão geopolítica, o jogo de forças que nós temos aí sendo redefinido, Estados Unidos participando, Estados Unidos e OTAN que não entregaram a Ucrânia, o que a Ucrânia mais esperava, que era poder participar da OTAN, é ter proteção do espaço aéreo, é ela poder contar com força militar mesmo, ela não contou com isso. E aí nós vemos aí esse jogo de sanções em que os países ocidentais pegaram pesado contra a Rússia, mas parece não ser suficiente, não é? Não, pois é, os países da OTAN e os Estados Unidos em particular, e também os países da Europa estão tentando manter um equilíbrio muito delicado. De um lado, eles estão tentando reagir a essa invasão da Rússia na Ucrânia, dar um sinal fortíssimo que essa invasão terá repercussões econômicas graves, mas, ao mesmo tempo, eles estão com cautela de não ter uma escalação do conflito militar contra uma das grandes potências nucleares, que é a Rússia, né? E, então, a despeito, isso explica a resistência da OTAN entrar e acatar o pedido do presidente Zelensky para tentar, assim, impor uma restrição à zona aérea da Ucrânia, mas, ao mesmo tempo, providenciando armas e impondo sanções econômicas muito severas na Rússia. Então, é um equilíbrio tênue, mas o que nós estamos vendo hoje é uma escalação do conflito militar e uma posição difícil de sair e ter uma solução diplomática desse impasse. E aí fica o pós-guerra, o que pode acontecer, porque a China, desde o início, ficou mais próxima da Rússia. China que já teve embates com os Estados Unidos, nós tivemos uma guerra comercial na época de Trump. Então, há um jogo aí para se assumir o protagonismo, especialmente econômico. Como é que você vê o cenário pós a guerra da Ucrânia? No caso de Putin conseguir algum avanço, conseguir de fato deixar a Ucrânia fora da OTAN e conseguir as áreas separatistas também, que é outra reivindicação importante dele, ou não depende disso? Depende de posições posteriores dos Estados Unidos, por exemplo? Perfeito. Excelente pergunta, Denise. Eu acho que vamos ter repercussões geopolíticas muito importantes saindo dessa crise. É difícil não termos, olhando a correlação de forças hoje. Nós, na Eurásia, trabalhamos com um cenário onde o Putin não vai ter a capacidade de assumir o controle total do país da Ucrânia, provavelmente deve assumir o controle da capital, Kiev, mas isso também está em jogo. E também com uma guerra fria 2.0, que o processo de controle desse território ainda vai gerar óbitos e imagens horrorosas, particularmente com civis que vão ser atingidos nessas cidades. Então, isso vai aumentar a posição americana e dos países da Europa para adotar uma postura dura com a China. Então, as sanções que nós estamos vendo hoje, impostos em cima da Rússia, dificilmente vão sair esse ano, não é? Se esse cenário se concretizar, é claro que tem uma possibilidade de uma saída diplomática, mesmo que não apostamos, mas se esse cenário se concretizar, nós vamos ter repercussões geopolíticas graves, particularmente um estreitamento da relação entre a Rússia e a China. A China não interessa uma crise econômica importante no curto prazo, eles vão ter cautela de não providenciar armas ou financiamento ao ponto de gerar uma reação dos americanos em relação à China, mas algum grau de proximidade entre a Rússia e a China deve existir. A economia russa vai estar mais voltada para a China vai ser comprador de produtos russos, e isso deve tensionar ainda mais o relacionamento entre a China e os Estados Unidos. A China, por seu lado, vê tudo que está sendo feito contra a Rússia e pega um certo paralelo, que eles também podem correr risco de um evento como esse. Então, na China, o diagnóstico em Beijing deve ser: precisamos acelerar o máximo possível medidas que podem reduzir a dependência
econômica da China com a economia americana e o sistema financeiro internacional como está hoje, né? Assim, o que nós estamos vendo são armas econômicas poderosíssimas, tanto da restrição de bancos russos do sistema de pagamentos, como o sequestro das reservas do Banco Central russo. Então, os chineses estão vendo isso com muita atenção, levando muito a sério. Então, eu diria que uma das grandes repercussões dessa crise é que o tensionamento entre os Estados Unidos e China vai se exacerbar e cada vez mais um processo lento, mas que deve vir de criar cadeias de produção e também financeiras separadas desses dois grandes países. E a gente também vê a Europa hoje mais preocupada com armamento e mais preocupada em depender menos da Rússia, como no caso do gás. Agora, como é que fica a América Latina nesse novo contexto global e o Brasil em particular? Você vê reflexos políticos, além dos impactos econômicos, aumento de preços, problemas de logística? Assim, é claro que no curtíssimo prazo, e você olha os preços de ativos, como é que o real tem se comportado ao longo dessa crise, a Bolsa Brasileira, assim, países na América do Sul que são exportadores de commodities se saem, né, menos mal ou relativamente bem num contexto desse choque de aumento de preço de petróleo e também de preços de commodities, porque esses países exportam esses produtos, o balanço de pagamentos melhora, eles recebem fluxos de investidores estrangeiros, parte deles que estavam investidos na Rússia e na Europa, no leste europeu. Então, tem esse ganho relativo no curto prazo. Mas a repercussão política que enxergo dessa crise é que vai exacerbar o grande calcanhar de Aquiles político para o governo Bolsonaro e para vários governos na região da América Latina, que é a inflação. Então, a gente está vendo esse debate sobre medidas para tentar controlar o preço de combustíveis e também devemos sentir o aumento dos preços de alimentos. Então, o que a gente viu no ano passado foi que a renda média brasileira caiu em 11%, 12% por causa da inflação. Então, havia uma expectativa no Passo Planalto que isso poderia refluir, a inflação caísse de 10% para 5%, o que nós estamos vendo hoje é que todo mundo está revisando para cima a previsão de inflação. Então, eu diria que para 2022, isso deve exacerbar as dores sociais associadas à inflação do ano passado, não vai embora tão cedo. Aumenta o desejo de mudança, deixa a governabilidade mais difícil em outros países. E para 2023 e assim por diante, eu diria o seguinte, que a tendência que a gente viu da China investir mais na região e mais no Brasil também deve se exacerbar, na medida que a China está querendo reduzir sua dependência econômica nos Estados Unidos e na Europa, buscando outras regiões para estreitar os laços econômicos. Isso deve sair até mais forte de Beijing. Isso já vem ocorrendo nos últimos anos e vai ter uma continuidade ainda maior daqui para frente. Então, o Brasil pode sentir os efeitos negativos de inflação, melhoria das contas externas pelo aumento das vendas desses produtos e depois o interesse maior também daquele capital de longo prazo, que seria no caso da China e talvez de outros países também, uma oportunidade potencial que o Brasil tem, não é? Eu acho que sim, e o Brasil, vários países da América Latina, eles vão tentar manter esse equilíbrio, de manter as portas abertas para os Estados Unidos de um lado e não fechar as portas para a Rússia e particularmente, evidentemente, a China, né? Então, vamos ver até que esse jogo de manter esse equilíbrio se mantém estável. Não enxergo que a postura do Brasil de não querer fechar as portas com a Rússia e, evidentemente, com a China vai gerar estragos diplomáticos com os Estados Unidos. Mas na medida que essa crise geopolítica pode se agravar, é claro que talvez o governo americano e países da Europa queiram colocar restrições mais severas, mas por hora não enxergo assim, que a posição que a gente está vendo na América Latina, assim, eu acho que seja viável essa posição, não é uma posição difícil de se manter. Mas o mundo entrou numa fase diplomática muito mais delicada, não é? Sim, isso é importante também, todos os ouvintes aqui, não é, Denise, para chamar a atenção. Nós estamos numa crise geopolítica gravíssima, os riscos de cauda são maiores, não é? E precisamos reconhecer isso, não é? Mesmo que nós na Eurásia apostamos que esse conflito vai ficar limitado à Ucrânia, apostamos que a China vai respeitar as linhas vermelhas do governo americano de não providenciar armas para a Rússia, esses riscos existem, não é? Podemos ter eventos que possam levar a uma conflagração militar podemos ter, por exemplo, ataques cibernéticos da Rússia contra algum país da OTAN, isso
pode gerar uma reação. Podemos ter uma decisão em Beijing que eles queiram oferecer ajuda financeira para a Rússia maior do que a Casa Branca está considerando aceitável, e a Casa Branca pode retaliar com medidas contra a China. Então, se a gente vai nesse caminho, as repercussões para a crise global também são muito maiores, né? Então, é um momento extremamente delicado global que nós vivemos hoje. Não apostamos num cenário catastrófico do lado econômico, mas delicado. Mas é só para a gente reconhecer que esses riscos existem nesse tipo de momento. É isso, ouvimos o Christopher Garman, que é diretor executivo para as Américas da Eurásia Grupo, que é empresa de consultoria de risco político. Christopher, muito obrigada. Uma boa noite. Uma boa noite.